Olá, então a gente agora vai continuar Neemias 3, né, de 1 a 32. A gente já teve a aula anterior e hoje essa parte é a parte que fala sobre as 12 portas de Jerusalém, tá? Antes de ver esse vídeo, te convido a acessar aqui os outros estudos, os anteriores, para que você possa entender melhor. Nós estamos estudando o livro de Neemias e estamos no capítulo 3. Falamos anteriormente sobre vários aspectos, né, desse capítulo e lugares que foram reconstruídos, qual era a motivação, qual era o propósito de Neemias, como manter o foco, os métodos que ele usou como líder e as pessoas, qual foi a receita de bolo para que eles conseguissem, né, realmente concluir a obra. Tudo isso a gente viu no vídeo anterior. E como era para fazer a reconstrução do muro, né, o propósito de Neemias era remover a vergonha do seu povo e reconstruir os muros e recolocar as portas de Jerusalém. As portas de Jerusalém são 12 portas. E a reconstrução ela foi feita no sentido anti-horário que eu falei. Então ela começou do norte e ela veio descendo até completar o sentido anti-horário, tá bom? É um estudo imenso. Porém, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer todas as informações, porque eu também não tenho. Eu recolhi algumas informações que eu achei que é de muita importância. Deixa eu fechar aqui. De muita importância para o nosso tempo. E no final a gente vai entender essa conexão. O que está acontecendo hoje, né? E essa conexão com as portas. Eu falei anteriormente que a porta é um lugar de decisões, de escolha. É um lugar que você decide quem entra e quem sai. Não é isso? Toda hora, se você ler o capítulo 3, repete, toda hora portas, ferrolhos e trancas. Portas, ferrolhos e trancas. Então, quando o Senhor assim, repete, nós precisamos realmente dar uma importância nisso. Então, fala também sobre acesso. Uma porta, primeiro, para que ela seja colocada, ela tem que ter um portal. E um portal, ela tem que ter um muro de apoio, né? Você coloca o portal, você coloca a porta e aí você vem para colocar a porta tem os ferrolhos e tem a tranca, certo? Para que ela esteja ali no lugar. Então tudo isso precisou ser restaurado. E eu vou falar um pouco sobre essas 12 portas e no final eu vou falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, que na verdade agora dia 28 de maio é um tempo de Pentecostes, né, que nós estamos vivendo. E na verdade esse 28 de maio, mais ou menos, os estudiosos dizem que mais ou menos 3.500 anos lá atrás, foi quando Deus deu a lei a Moisés. E na verdade, eu fiz a anotação aqui, para quem quiser, Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10. Porque o dia que Deus entregou a lei, então Pentecoste em Atos 2, sabe o que significa? Um teólogo, um profeta, um homem de Deus, ele disse algo assim: o Espírito vem para escrever a lei no coração do homem. Perfeito. Ok? É tempo de deixar o Senhor escrever a lei em nosso coração de verdade. Tá bom? Mas eu nem vou entrar agora nesse, né? Porque Pentecoste é um tempo tão especial, é um tempo de colheita, é um tempo de renovo, é um tempo que nós estamos aqui, nós precisamos dessa restauração,
Precisamos que todas as portas de Jerusalém precisaram ser alinhadas, né? Novamente, as portas da nossa nação precisam ser alinhadas, se mover de uma forma sincronizada. As portas falam desses lugares, né? Que todas as capitais da nossa nação possam estar se movendo de forma sincronizada. Pentecoste, o que aconteceu? Várias nações estavam reunidas e todas ouviam na sua língua, elas ouviam uma só voz. E isso precisa ser restaurado em nosso tempo. Existem várias vozes. Nós precisamos ter uma só direção, uma só voz. Amém? E o profético está aqui, ó. Tem que estar vindo da palavra profética. Não tem outro caminho. Que mais que eu posso falar? Deixa eu ver aqui. Porque eu fiz várias anotações. Espírito e a palavra. Ok? Nós não podemos nem só para um lado nem para o outro. Nós precisamos dos dois. Viver essa plenitude. Que venha sobre a igreja. Essa fome e sede. Sim, não só de moveres, mas é o Espírito e a palavra. Ok? Então vamos começar lá. As 12 portas de Jerusalém é capítulo 3. Eu vou começar com a primeira porta que fala aqui no versículo 1, fala sobre o portão das ovelhas, né? Ou a porta das ovelhas. Eu não vou poder ficar lendo todas as passagens que estão aqui. Então, eu vou falar a referência e você depois dá uma pausa e volta, que aí você vai vendo também, tá bom? Porta das ovelhas, e aí vamos dizer o porquê que foi chamado de Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas era um lugar por onde os animais em si, eles eram levados para dentro da cidade. Todos os animais. Inclusive os que eram oferecidos, que eram encaminhados para serem oferecidos no templo. Então era essa entrada, era por essa porta que entrava. Essa porta ficava próxima ao templo e os sacerdotes se encarregavam desse projeto, né? Se encarregaram desse projeto de reconstruir essa parte e também da colocação, né, dessa porta. Neemias, eu vou ter que acompanhar porque é muita informação, tá? Neemias começou e terminou falando sobre a Porta das Ovelhas. E o que a gente pode... Tudo eu vou falar de uma visão espiritual, tá? Eu vou falar o que era e vou falar a visão espiritual. Essa porta é um lugar de encontro com o nosso Cordeiro de Deus. E se Neemias começou e terminou com essa porta, ele é o alfa e o ômega. Jesus é o começo e o fim. É o alfa e o ômega. É aquele que era, que é e que há de vir. Só essa porta foi consagrada. E essa porta não foi mencionada ferrolhos e trancas. Porque esta porta fica aberta. Quem entrava, né, no templo, a primeira coisa que tinha que fazer era o sacrifício. Tinha que sacrificar antes de entrar. Então, isso também fala sobre o nosso Jesus, nosso lindo Jesus. Porque as escrituras dizem que, João 10, de 1 a 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. E como fala de sacrificar, o evangelho é um evangelho de renúncia. Né? Apóstolo Paulo mesmo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje nós não precisamos mais desse tipo de sacrifício. A gente sabe que o altar é um lugar de sacrifício. O nosso coração é um altar, é um lugar de sacrifício. E existem várias passagens que falam. Quer ver? Deixa eu até ver aqui, ó. Enquanto eu tô abrindo. Salmos 42, 22.
Salmos 51, 17 e 1 Pedro 2, 24, são vários, tá? Ó, fala, entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 51, 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Existem várias referências, né, da Bíblia do que o Senhor espera de nós nesse tempo. Então, essa porta é muito importante. E Jesus é a porta. É por Ele que nós entramos e somos salvos. Amém? Depois fala sobre, no versículo 3, fala sobre a porta dos peixes. Ficava a oeste da porta das ovelhas. E, na verdade, entre essas duas portas ficava a torre dos 100 e a torre de Ananel. Faziam parte do sistema de defesa. Essas duas torres faziam parte do sistema de defesa da cidade. Ficavam próximas à cidadela, onde os soldados guardavam o templo e protegiam a parte norte da cidade, que era a mais frágil. E eu falo que simbolicamente, peixes a gente pensa em crescimento, em reprodução, né? Essa porta dava acesso a uma das principais entradas da cidade, porque os comerciantes usavam essa porta quando traziam os peixes do mar Mediterrâneo. E a palavra hebraico, peixe no hebraico, dá o sentido justamente de reprodução, né? De crescimento. Essa porta tem trancas e ferrolhos e nos faz lembrar que um dia essa porta vai se fechar. Quando a gente fala de peixe, a gente lembra de quê? Colheita, almas. Um dia essa porta vai se fechar. Mas ainda tem muito. A grande colheita ainda está por vir. A próxima porta é a porta velha, versículo 6. Porta velha. Então a gente vai entender o simbolismo desse lugar, tá? Provavelmente também conhecida como porta antiga ou porta da esquina. Ela ficava na extremidade noroeste da cidade. Ou porta de Jafa, que era um grande mercado de todas as culturas. E aí era árabe, judaica, indústria, mercado antiguíssimo, tudo. Onde encontravam mercadorias, né, para vender, tudo isso. Alguns estudiosos também chamam essa porta de Mishné. Eu não sei pronunciar direito, mas é que fala sobre segunda cidade ou cidade nova. Então era a porta que dava para a cidade. Engraçado que o nome dela, preste atenção, é chamada de Porta Velha, que era a entrada para a cidade nova. Cidade nova, Jeremias 6,16, Mateus 13,52. E o que simbolizava, né? A tradição, a história falada pelos hebreus, o tesouro antigo, porta velha, porta antiga, fala sobre raízes, fala sobre origens, né? O que é passado de geração, de uma geração a outra. Mas também tem o outro lado do passado, daquele passado que cheira mal. Daquela parte que nós precisamos nos libertar de raízes. Existem raízes que são benéficas, existem raízes que são malignas. Então, a gente tem que discernir o que vem do nosso passado para que a gente perpetue de geração em geração ou que seja arrancado.
Só que muitas vezes tem se perpetuado, às vezes até as raízes malignas, né? De geração em geração. Vai de geração em geração, a gente precisa entender isso. Neemias, ele trouxe perfumistas para tirar o mau cheiro das coisas velhas. Perfumistas, o bom perfume de Cristo. Então, aquilo que cheira mal, o que tem subido como incenso ao Senhor? Que tipo de sacrifício nós estamos queimando? E às vezes a gente acha que a nossa adoração tem subido como um incenso suave e agradável ao Senhor. Eu já tive uma experiência tão forte que um dia o Senhor me fez experimentar o cheiro da adoração que estava subindo num lugar que nós estávamos, e era um fedor de força que eu sentia, ninguém sentia, eu fiquei doida. Quando terminou a adoração, acabou aquele mau cheiro e o Espírito Santo falou, aquela voz, né, que fala dentro da gente, falou assim: é esse cheiro que está subindo as minhas narinas. E às vezes a gente acha que está abafando. Próxima porta, a porta do vale. Vamos falar um pouquinho sobre a porta do vale. A porta do vale foi por onde Neemias começou a inspeção. E a gente vai entender por quê. A reconstrução começou pela porta das ovelhas. Mas a inspeção, quando ele está aqui no capítulo 2, né? Que ele chega para inspecionar, ele entra pela porta do vale. Neemias 2, versículo 13. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do crocodilo, depois o portão do lixo, examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Entendeu? Foi por essa porta. Por quê? Porque essa porta, ela descia... Por que o nome Porta do Vale? Porque ela descia para um vale que possibilitava ver os muros. Ver realmente a visão de como estava aquela situação. As fendas, a parte que ainda estava meio destruída, né? Então, se haviam fendas, tudo. E aí, eu quero falar aqui do simbolismo. Deixa eu ver aqui de uma forma para eu mexer melhor aqui. Peraí que tá entrando a mensagem. Eu quero falar aqui sobre o simbolismo. Porta do Vale. Não deu certo. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Só um instantinho, gente. Subiu. Tururu. Porta do Vale. É necessário para que possa ver as brechas do muro e fendas no muro. Ver os muros como eles realmente estão. Então, nós precisamos entrar por essa porta do vale, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos sempre ficar avaliando os muros ao redor e quer ver uma grande oportunidade de avaliar se temos brechas ou não, ofendas, é quando nós entramos por essa porta e descemos ao vale. É ali que a gente realmente vê. Quer dizer, é uma oportunidade. A gente precisa entender que até os vales são necessários para que nós entremos, possamos observar por que nós entramos ali, as brechas e fendas, e sair. Não é um lugar para permanecer, ok? Tampar brechas. Todos precisamos.
Nesse caso aqui, olha, esse lugar, né, essa porta que dava para esse vale, ficava na extremidade sudoeste dos muros da cidade e perto da porta do monturo. E essas duas portas se abriam por um vale chamado Inon. Nós vamos ver agora na próxima porta, tá? Nesse caso, os trabalhadores eles fizeram reparos no muro entre essas duas portas. Eles repararam um muro entre essas duas portas, a porta do vale e a porta do monturo. Lugar também onde passava esgotos e águas que projetavam para o Vale do Cedron. Tiago 4:8. Então, olha só, vamos entendendo aqui. Essa porta do monturo, versículo 14. Que lugar é esse? Que acesso é esse? Ficava na extremidade sul da cidade, próxima ao tanque de Siloé. Era a saída principal para o Vale de Inom. O que era o Vale de Inom? Foi o lugar onde a cidade jogava lixo. É o lixão da cidade. Ok? Então havia a porta do vale e a porta do monturo. A porta do vale... Deixa eu voltar aqui, só um instantinho. Isso, ela tinha como ver as brechas, certo? E se abria para esse vale também, de Inom. E a porta do monturo, a saída principal dessa porta era para esse lugar do lixo. Os serviçais, eles jogavam o lixo durante o dia. Marcos 9:44, o Senhor usou essa região, né? Ele fez uma ilustração até com o inferno, que ele falou onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que ali havia sempre um fogo queimando, né? Sempre lixo. Algumas curiosidades a mais que são importantes. No Vale de Inom, o que acontecia? Em vez de ter, além de ter o lixão naquela época, o que aconteceu antes também? O rei Manassés tinha sacrificado seus filhos a ídolos nesse vale. Quem quiser ler depois, 2 Crônicas 33:6. O rei Josias profanou aquele local e transformou nesse monturo, 2 Reis 23:10. E essa porta também tem ferrolhos e trancas e ela se fecha. Só que às vezes tinha tanto lixo que ela não conseguia se fechar totalmente. Que às vezes era tanto lixo que eles jogavam. E tinha uma outra coisa, né? Lixão, sempre tem alguém que vai lá catar, né? Então eu quero fazer assim um simbolismo aqui, eu quero que vocês entendam, eu quero falar espiritualmente com relação a isso. Existem pessoas que jogam coisas boas no lixo, a gente sabe disso, mas eu não estou falando sobre isso, tá? Não estou falando sobre os catadores, que fazem reciclagem, não é nada disso. O que eu vou falar agora, espiritualmente falando, sobre sujeira, sobre coisas contaminadas, tá? Era um lugar para o povo se desviar e fazer sacrifício para ídolos, altares a Balaíns. Salomão edificou uma estátua a Maloque naquele lugar. Essa porta nos lembra de que sempre tem um acesso para nos levar a algum lugar de contaminação. A gente pode fazer um lugar em que a gente jogue fora o lixo, ou a gente pode ter acesso a esse lixo e ir lá pegar o lixo e trazer para dentro de casa. Deixar esse lixo ser queimado lá ou procurar sujeiras para trazer para dentro de casa. Portas
que precisam ser e estar fechadas para que a nossa casa não seja contaminada. Olha isso, eu vou explicar. E não possa atingir a nossa moralidade, espiritualidade, todas as nossas áreas. Como é que é esse tipo de sujeira que a gente pode trazer, falando hoje em dia? Pornografias, fofocas, coisas que a gente pode contaminar dentro da nossa casa, murmuração, zombaria. Vai cortando, Senhor, muita coisa. Lembre-se, olha o que eu anotei. Quando guardamos lixo, com certeza isso vai contaminar a outras pessoas também. Quantos pais levam lixo para dentro de casa, sejam por suas atitudes imorais, sejam por espraguejamento? Toda vez que os pais levam essa sujeira para dentro da sua casa, é como se estivesse oferecendo os filhos aos ídolos, a Moloque. É algo muito sério. Feche essa porta e comece a limpeza dentro de sua casa. Toda e qualquer forma de contaminação. Porque às vezes você acha assim, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não, você está abrindo uma porta para que toda essa sujeira entre para sua casa, para sua família. Tem uma frase que estava anotada há muito tempo aqui, mas eu vou repetir. Pare de dar voltas, porque quem fica dando voltas rodeando a terra é o diabo. É tempo de purificação, não de contaminação. E esse tempo que nós estamos vivendo, Efésios 4:22. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a purificação, porque eu acredito que é um tempo muito propício para muita porcaria entrar dentro de casa. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos vestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:22-24. Então, é um lugar da remoção de todo o lixo da nossa vida. E esse tempo de pandemia é propício para que a gente possa ter um encontro com a gente mesmo, né? O que acontece é que muitas pessoas não querem ter esse encontro. As pessoas querem ocupar todo o seu tempo para que elas não tenham que encarar quem elas são de verdade e todas as áreas que precisam ser tratadas. Próxima porta Porta da Fonte, versículo 15. Porta da Fonte ficava na parte oriental do muro, ao norte da Porta do Montouro. Teve reparo no muro do tanque de Siloé, junto ao Jardim do Rei, até os degraus. Está no versículo 15 falando isso, tá? Que desce para a cidade de Davi. Tinha ferrolhos e trancas. A porta onde o povo saía para buscar água. E nas escrituras a água que a gente associa é o nosso lindo Espírito Santo. Eu vou querer ler para vocês João 7, 37-39. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixa ouvir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Então, porta da fonte, a gente faz em termos espirituais ao nosso lindo Espírito Santo de Deus. Então, olha, vou fazer já uma conexão aqui, ó, entre Porta do Vale, Porta do Monturo e Porta da Fonte. Porta do Vale é um lugar que muitas vezes a gente associa o vale à humilhação, né, ao descer, mas é uma oportunidade de vermos brechas e fendas nos muros para que eles possam ser tapadas, reconstruídos os muros. Então, vamos lá, humilhação, mas eu vejo como um lugar para reconstruir. Aí passa pela Porta do Monturo, que na verdade dá para o lixão, que eu digo que também é um lugar para purificação, que temos a escolha de não nos contaminarmos. E chegou na Porta da Fonte, que é a plenitude do Espírito. É lá que nós precisamos ir, a essa fonte, para levarmos para nossa casa, para levantar uma geração santa. Jesus é a fonte de águas vivas e que flui do nosso interior. Para quem tiver aí, quiser anotar, João 4, 13 a 14, Apocalipse 21, versículo 6. Sétima porta, porta do pátio do cárcere. Cárcere é exatamente isso, fala sobre prisão, tá? Na verdade, era uma esquina do muro e da torre que saía do palácio superior, perto do pátio da guarda. O cárcere era uma prisão, um lugar, né, subterrâneo em Jerusalém, e fora da prisão tinha esse pátio onde as pessoas que estavam, né, ali presas, elas podiam tomar sol, né? É igual o presídio, né, que sai para o pátio. É isso. Foi nesse lugar que Jeremias esteve preso, Jeremias 32, 2. E quando a gente fala em prisões, em cadeias espiritualmente, né, falando, até mesmo o cristão precisa tomar cuidado para não entrar nesses lugares. É vigilância, vigilância, vigilância. João 8, 32 e 36 fala sobre isso. E eu quero que vocês anotem. Mateus 18, de 21 a 35. Hebreus 12, de 14 a 15. E tem várias e várias outras passagens. Mas eu quero dizer uma coisa que é importantíssima e que pode trazer cadeias, levar um cristão a lugares de aprisionamento. Não estou falando de estar possesso de demônio. Não. Não é sobre isso que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre a falta de perdão. A falta de perdão pode levar, sim, um cristão a lugares de aprisionamento. Porém, conhecereis a verdade vos libertará. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Mateus 18, tá aqui, ó. A partir do 21, fala quantas vezes se deve perdoar, mas e depois vem a parábola do servo que não perdoou. No final, no versículo 14, fala assim: e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. É como se a pessoa que não perdoa, não libera perdão, é como se ela carregasse uma corrente também, né, nos pés, e carrega essa pessoa junto o tempo inteiro. Então, assim, eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás,
E eu às vezes tenho dificuldade de lembrar o nome das pessoas, tá? Mas eu não posso falar que o exemplo que eu vou te dar, fui eu que criei. Não, 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 não. Tá bom? Mas eu ouvi isso marcou a minha vida. Ele fez uma comparação sobre liberar perdão com relação ao ferro de passar roupa. A gente não passa roupa, termina de passar roupa. A gente não desliga, às vezes nem desliga no botão, a gente vai lá direto na tomada e puxa, certo? Desliguei o ferro, bota a mão no ferro. O que acontece? Se você colocar a mão no ferro, mas você não desligou o ferro, mas vai queimar sua mão. Então você tem que esperar o tempo para poder esfriar, não é isso? É essa forma o perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, porque em todas as escrituras o Senhor nos ensina. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido, né? Depende da tradução. Nós precisamos perdoar, porque o Senhor nos perdoa. Então é você tomar a decisão de perdoar e liberar essa pessoa. E você fala, eu falava assim, andando dentro de casa quando eu estava sozinha. Eu decidi perdoar fulano, fulana, porque o Senhor já me perdoou e sem ele eu nada posso. Eu ficava falando e eu decidi, eu decido e eu libero fulano, eu libero. Até que eu botei a mão no ferro e não queimou mais a minha mão. E é assim que eu te dou esse conselho para que você faça, tá bom? Vamos lá. Porta das águas. Águas. A gente já falou de fonte de água. Ai, meu Deus. Ali era a passagem da cidade de Davi para a fonte de Gion, que era próximo do Vale de Cedron. Vamos lá. O texto não diz que essa porta foi reparada, tá? Mas que os trabalhadores fizeram o reparo nas portas adjacentes. Mas que essa porta das águas não. Então, ali, próximo àquela porta que teve reparo. Esdras e os sacerdotes, eles explicaram as escrituras para o povo naquele lugar. Você pode ler Neemias 8:11 também, que você vai ver isso. Jerusalém, ela não foi construída perto de um rio, então ela dependia, né, de fonte, de açude, ela dependia de chuvas. Na verdade, dependia do Senhor, né, para tudo. E espiritualmente falando, depois, quando a gente vai na fonte, que a gente, né, recebe o Espírito Santo, rios de águas vivas começam a fluir. Aquele que beber desta fonte jamais terá sede, né? Vinde a mim. E bebendo da água que o Senhor nos dá, jamais teremos sede. Lógico que a gente tem sede de querer mais dele, mas rios fluem de dentro de nós. E a palavra, as escrituras também fazem referência a águas como a palavra que nos lava, que nos purifica, pela lavagem da água, da palavra. Fala também sobre o simbolismo do batismo. Então, o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra. Vamos lá, próxima porta, Porta dos Cavalos, versículo 28. Era ao norte da Porta das Águas, perto do templo, da área do templo. Os cavalos eram essenciais naquela época, né? Por causa das guerras. E por essa porta saíam os cavaleiros e os exércitos do rei que defendiam a cidade de Jerusalém. E dali também saíam todas as ordens e comandos do general. Porta dos Cavalos, existe uma guerra, uma batalha em andamento. Se a gente pudesse ver o mundo espiritual, existe. Mas a gente precisa entender e aprender uma batalha espiritual centrada em Deus. Precisamos ver a nossa armadura como cristão. Efésios 6, de 10 a 18,
2 Timóteo 2, de 1 a 4, precisamos ver isso com calma, meditar, orar, buscar esse entendimento. E eu não posso entrar nessa área agora, porque em tudo que eu tô falando, são milhões de desdobramentos. Então, há uma guerra, há uma batalha? Sim, mas o nosso general é Cristo. Nós, como soldados, precisamos rever as nossas armaduras, porque tem muito soldado ferido que entra de peito aberto para guerrear no mundo espiritual. Então, continuando, 10ª porta, porta oriental, versículo 29. Essa porta dava acesso direto ao templo e é provavelmente, hoje em dia, conhecida como a Porta Dourada. Ela tinha esse nome oriental porque ela ficava a oriente, e é no oriente onde nascia o sol. Quando Israel se perdia no deserto, o que eles faziam? Paravam, dormia, no crepúsculo eles acordavam, e aí eles viam onde nascia o sol. E ali era a orientação deles. Então, por isso essa palavra oriente, né? Desorientar ou orientar alguém é você mostrar o oriente, é você mostrar aonde nasce o sol. Salmos 30 relata a certeza de que mesmo se passarmos por lutas ou provações, o nascer do sol do Oriente vai nos dar essa direção. Então, leiam Salmos 30 com calma, tá? Em casa, porque ele fala sobre a restauração que vem do Senhor. E fala coisas maravilhosas, importantíssimas para esse tempo, tá bom? O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Então, se você não tem orientação, ao romper de novo dia, do nascer, né, do sol, eles tinham a certeza e eles se orientavam por isso. E o Senhor é o sol da justiça. Ele nos dá a devida orientação a todo tempo, amém? Também por essa porta, Ezequiel viu a glória do Senhor sair, partir do templo. Ezequiel 10, de 16 a 22, Ezequiel 11, 22 a 25. Jesus entrou por essa porta, né, na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, mas os judeus não o reconheceram. Enfim, também são outros e outros desdobramentos, né? Jesus voltará à cidade e Ezequiel diz que essa glória voltará. Ezequiel 43, de 1 a 5, voltará por essa porta. Ele estabelecerá o seu reino na terra e a igreja reinará com ele em glória. 1 Coríntios 15, 19. Essa porta foi aterrada. Os ismaelitas, eles aterraram, tipo assim, tem essa promessa? Tá, então vamos ver. Então a gente aterra a porta, porque não vai ser por aqui que Messias nenhum vai voltar. Deixa eu ver aqui, são tantas anotações. Porta oriental. E eu quero deixar os Salmos 24, além de Apocalipse, além de Cantares. Há tantas referências que falam sobre isso, sobre o noivo voltando, sobre o Rei da Glória voltando. Tem uma passagem que fala, quando tocar as 7 trombetas na porta oriental, a 7ª trombeta eu virei buscar cavalgando no meu cavalo. É lindo ver Cantares. E se prepare, noiva. Ele está voltando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos 24. 11ª porta, porta da guarda. Extremidade nordeste da cidade.
Hebraico significa o ajuntamento de soldados para contagem e inspeção. Por isso o nome Porta da Guarda, ou Porta da Inspeção. Nesse lugar as tropas eram passadas em revistas e contadas, registradas. A parte norte de Jerusalém era a região mais vulnerável, então era o melhor lugar para se ter um exército, né? Porque era o lugar mais frágil. Ali ficava 24 horas por dia guardas nessa porta, e havia estruturas de soldados que ficavam nas torres e conheciam quem entrava e quem saía. Espiritualmente falando, quando Jesus voltar, ele vai ajuntar o seu povo, vai passar a revista, suas obras e distribuir as suas recompensas, os seus galardões. E como nós estaremos em 1 Coríntios 3, 10 a 15, 2 Coríntios 5, de 9 a 10, Romanos 14, de 10 a 12. Eu quero falar o que está entrando e saindo da sua e da minha vida. Onde estão os guardas e os vigias, os sentinelas nas torres, para saber discernir quem entra, quem sai, os tempos. Vigilância é a palavra. Vigilância é a palavra para essa porta. Vigilância é a palavra ontem, hoje e sempre. O Senhor está às portas. Vigiai e orai. Vigias, os atalaias nas torres. Onde estão os atalaias? Última porta, a porta de Efraim. Efraim era um dos filhos de José e o significado era fruto dobrado. A porção dobrada da herança. O Senhor me fez prosperar na terra da minha angústia. Efraim. Todos os povos que queriam conhecer esse Deus, né? Eles subiam e entravam por essa porta do Efraim. Essa porta, ela fala do improvável, porque Efraim era o segundo filho de José, mas ele recebeu a bênção da primogenitura também, porção dobrada. Enfim, são muitos e muitos e muitos e muitos e muitos detalhes. Então eu quero dizer, para a gente poder encerrar, que a gente está nesse período de Pentecostes, tempo de um novo tempo, uma nova colheita. Os Salmos 24, eu ouvi o pastor Marcelo lá de Brasília, eu quero compartilhar isso com vocês. Ele me compartilhou um link do Brasil de Joelhos e eles estavam fazendo, não sei se eram 100 horas de oração por todas as portas da nossa nação brasileira. Então, o apóstolo Hudson, ele entrava em live, né, com cada pastor, apóstolo, cada representante de cada capital do Brasil, da nossa nação. E eu fiquei muito... Porque eu estava nessa fase do capítulo 3, orando pelas portas, e eu tinha tido um sonho, e o Senhor, o Celinho, ia abrir assim a torneira e saía um fiozinho só de água, e ele falava: escassez de água, vai, que era para eu resolver isso. E aí eu via uma fila de pessoas que precisavam de água, e eu orei com ele. Eu fiquei com uma agonia muito grande dentro do meu espírito, fiquei muito, e nesse mesmo dia nós oramos. E logo depois eu recebi esse link do pastor Marcelo, e quando eu entrei para assistir, eles estavam falando sobre o realinhar, o reposicionamento das portas da nossa nação, e tudo baseado no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Nós somos esses portais eternos, e nós precisamos nos realinhar para que entre o Rei da Glória sobre a nossa nação.
sobre cada porta da nossa nação. Então eles estão fazendo esse movimento para que todas as portas estejam realinhadas para que entre o Rei da Glória sobre a nossa nação. Nós cremos que haverá um tempo, sim, dessa colheita, um tempo de recursos que o Senhor vai... A nossa nação é muito rica. A corrupção, tudo isso tem roubado, né, a verdadeira fonte e o direcionamento. Nós temos fontes naturais maravilhosas, e eu creio que esse tempo é um tempo que vão se levantar pessoas que o Senhor vai capacitar para que possamos usufruir e assim também poder alimentar nações, não só a nossa nação brasileira. Então, tempo de Pentecostes foi tempo que eu quero, é o Espírito e a palavra, é a plenitude. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer cada vez mais a Deus e a sua palavra. O tempo vai passando, o engano vai aumentar, os falsos profetas vão aumentar. E nós precisamos conhecer mais e mais a Deus e a sua palavra. E eu quero encerrar lendo o Salmo 24. Amém? O Rei da Glória e o seu reino. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre as marés, sobre os mares, e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega a mentira nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Uma observação, né? Uma geração que corre atrás, que não desiste, que persevera e que busca a transformação até alcançá-la, persegue um caminho onde Deus está. É essa geração de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! E assim eu quero encerrar esse estudo, que vocês possam ver com calma, anotar, ler as passagens, acompanhar, orar e também se juntar em intercessão para esse alinhamento da nossa nação, para que venha o Rei da Glória de verdade. Mas nós precisamos nos alinhar. Lembre-se, para que uma porta seja aberta ou fechada, ela precisa dos portais, ela precisa de ferrolhos e trancas. Amém? Então que a gente possa começar pela nossa casa, pelos muros ao redor da nossa casa, bairro, cidade, vizinhança, né? Cidades próximas e a nossa nação. Vamos começar. Profeticamente é isso, é de dentro para fora. Estamos em nossas casas e é uma excelente oportunidade para isso. Amém? Eu encerro agora. E até a próxima aula, que vai ser Neemias capítulo 4. A paz.